Oi, pessoal. Eu vou apresentar para vocês agora a utilização das três lentes e como que vocês podem utilizar esse conteúdo que vocês têm agora de pesquisa para pensar novos modelos de negócio, tá? Então, vou compartilhar aqui com vocês a tela e, a gente, a partir de agora, começa a conversar como que vocês podem utilizar as três lentes enquanto ferramenta criativa para pensar em alternativas de novos modelos de negócio. Dentro desse contexto que a gente está inserido aqui com a relação das três lentes, só relembrando para vocês, a gente tem a etapa de briefing, né, a lente de briefing, a lente de público e a lente de inspiração. O briefing é aquele que vocês já preencheram da semana passada para cá. Você já tem essas informações sobre um modelo de negócio que vocês querem aperfeiçoar, melhorar ou partir dele, e vocês vão colocar todas as informações aqui. O público, para quem é destinado esse tipo de modelo de negócio? Se vocês estão fazendo uma empresa de consultoria, quem que recebe esse tipo de serviço? Se vocês estão fazendo uma agência de publicidade, quem que recebe esse tipo de serviço? Se vocês estão fazendo um jornalismo independente, quem que recebe esse tipo de informação e de serviço? Então, vocês podem listar todos eles aqui. E as inspirações são muito mais particulares. E aí que a gente gera a personalidade e a própria inovação que pode acontecer no modelo de negócio. Então é legal que aqui na inspiração vocês coloquem coisas que vocês gostam, do mundo que vocês gostam e do que talvez vocês acham interessante agregar e pesquisar para o modelo. Eu fiz uma síntese aqui e eu vou apresentar um pouquinho para vocês e vou correlacionar ela na fase 2 agora para vocês também, da minha própria empresa, da Metolude, que é uma consultoria criativa, e como que essas conexões, essas correlações, elas podem surgir. Então, vou iniciar aqui com vocês na fase do briefing. Então, essa fase do briefing, eu coloquei aqui algumas informações de consultorias de comunicação. Eu queria montar e criar uma consultoria de comunicação diferente. Uma consultoria que atendesse tanto agências de publicidade, tanto escritórios de design, quanto indústrias e empresas. Então, como que eu poderia fazer isso diferente? Primeira coisa, conhecer como que funciona as consultorias e como que eu poderia trazer aqui informação para isso. Então aqui eu coloquei alguns pontos que eu identifiquei, obviamente são alguns dos vários, mas só para a gente entender que toda aquela informação que vocês pegaram da semana passada para dessa coleta que vocês fizeram, vocês vão jogar aqui. Então vou jogar aqui como características, como exemplos, como inspirações, coisas que vocês têm dentro desse modelo de negócio que já existe, dentro disso que vocês acabaram pesquisando. Se vocês pesquisaram mais de um, pesquisaram dois ou três, coloquem aqui também, não há problema, mas é importante ter aqui uma variedade de informação que vai ajudar vocês a pensar nesse novo modelo. Aqui eu coloquei que geralmente consultorias de comunicação têm um conhecimento específico de algo, trabalham com mentoria e prestação de serviços, são enxutas enquanto estrutura, ela vai até a empresa, muitas vezes ela não tem um escritório fixo, então ela vai até a empresa para fazer a prestação de serviço, algumas possuem cursos, outros não, tem e utilizam de técnicas e ferramentas, poucos clientes por vez, porque como tem uma estrutura enxuta não consegue atender muitos, e assim coloquei várias informações dentro desse foco. Quando eu me vi suficiente nessa lente, eu fui para a próxima, então eu comecei a fazer a lente do público, e na lente do público eu coloquei quem são as pessoas que são beneficiadas com esse tipo de serviço que eu atendo, que esse negócio atende. Aqui pode estar também várias informações que vocês já coletaram, porque vocês, quando coletaram uma estrutura, por exemplo, quem está fazendo de agência de publicidade, sabe que os clientes específicos são empresas, das mais variadas possíveis. Então, se coloca características dessas empresas aqui. E talvez, e um dos pontos mais cruciais vocês vão estar dentro da nossa macro-região aqui da ANREC. Então, essa nossa macro-região da ANREC, ela tem, digamos, afinidades dentro do negócio. Por exemplo, se vocês vão fazer uma estrutura, né? Então, temos indústrias cerâmicas, temos indústrias plásticos, temos vários outros tipos de segmento que uma empresa desse setor pode atender. Ou se vocês vão atender algo muito mais globalizado, muito mais dentro do digital, vocês vão, obviamente, trabalhar com N segmentos. Então, vocês vão colocar coisas aqui que vocês vão
acredita que sejam do público. Se vocês atendem público final, que é o usuário final, que pode ser o usuário de um produto que vocês vão estar criando, ou um usuário de um serviço, como uma prestação até de informação jornalística, como um caso que vai atender o público geral, como que é a característica desse público? Gosta de ler, não gosta de ler? Procura muito mais relações de informação rápida do que informação mais densa? Tem tempo, não tem tempo? Então, vocês vão colocar aqui características que tenham relação com o público. Aqui eu coloquei empresa de prestação de serviço, que é o caso que as consultorias atendem, sempre correndo, nunca tem tempo para nada, possuem geralmente uma agência que faz o serviço para elas, tem uma rotina clara, trabalham em horário comercial, tem pouco diferencial uma da outra. Então, eu coloquei aqui uma pincelada de algumas coisas, porque isso ajuda. Claro que talvez vocês não tenham todas essas informações, mas vocês podem colocar uma ou outra coisa que vocês já tenham um conhecimento, já perceberam, porque isso pode ajudar bastante na hora da construção das ligações. Indo para a inspiração, como eu falei, a inspiração ela é muito mais pessoal, então inspiração vocês podem trazer coisas de vocês. Aqui vocês podem trazer coisas que vocês gostam, coisas que vocês fazem, coisas que vocês têm afinidade, porque, lembro, essa é uma empresa de vocês, a empresa que vocês estão criando. O que eu coloquei aqui? Eu coloquei, tem que trabalhar com criatividade, tem que trabalhar de uma forma personalizada. Eu vinha já de uma cultura de conhecimento científico por conta do mestrado e doutorado, então tinha que trazer um pouco do contato científico aqui. Gostaria de tratar alguma coisa do mundo geek. Tem entendimento de processos, gamificação e infografia. Aqui são coisas que eu gostava e que eu queria que o meu negócio tivesse, porque faria um diferencial dentro desse modelo. Ok, quando a equipe, no caso vocês, estão já felizes com o que vocês colocaram dentro das 3 lentes, o que vocês vão fazer? Vão começar agora a conectar coisas. Obviamente que vocês podem fazer muitas conexões e ter muitos post-its ou muitas ideias, pré-ideias, insights aqui. O ideal é que a gente não tenha só um em cada ponto, né? Tenha mais de um. Eu vou fazer alguns aqui só para a gente poder correlacionar, tá? Então, digamos que eu vou colocar o se utiliza de métodos, vou pensar aqui, tá? Se utiliza de métodos junto com pouco diferencial, tá? Se utiliza de métodos com pouco diferencial, talvez eu possa pensar, e daí eu vou até colocar numa cor diferente aqui, se utiliza de métodos e pouco diferencial, eu posso colocar métodos que auxiliam na diferenciação, tá? Não é uma mega ideia, não é uma super inovação, mas tá aqui porque eu acabei unindo se utiliza de métodos com pouco diferencial, ok? Técnicas e ferramentas possuem a agência de comunicação. Parece que não dá caldo nenhum, né? Mas talvez uma das ideias que podem surgir nesse técnicas e ferramentas possuem agência é não ser essa consultoria não ser concorrente dessas agências. Então aqui já é um outro ponto. Então, não vou ser concorrente, eu não quero ser concorrente de agência, eu não quero ser uma agência, eu quero ter um diferencial dentro do que eu estou fazendo. Então, com isso, o que eu posso surgir aqui? Dentro desse ponto, claro, eu estou tendo vários insights agora e a cabeça tá fervilhando, tá? Então por isso que eu tô aqui assim. Possui cursos com talvez pouco diferencial, posso unir aqui. Então, quem sabe, posso também oferecer treinamento. Então aqui eu vou colocar oferecer treinamento. Vocês estão percebendo que eu estou tendo alguns insights, isso não se define ainda enquanto modelo de negócio, mas talvez como demandas e entregas da própria empresa, tá? Deixa eu ver aqui, mentoria e prestação de serviço com trabalho em horário comercial, podem me ver como concorrente, aqui já não vão ser, possui agência de comunicação ou não, se utiliza de métodos, um insight que me veio aqui, talvez seja a criação de ferramentas autorais, que isso já é eu já estou trabalhando em uma delas, então é um dos pontos. E, ok,
Aqui a gente pode ter várias, eu fiz isso em 5 minutos, mas obviamente já com o negócio acontecendo, então isso justifica, mas vocês podem fazer essa conversa de vocês, principalmente na nossa aula de hoje, a aula do dia 8, para que vocês tenham possibilidades aqui. Quando a gente vai para público e para inspiração, talvez seja um dos mais complicadinhos de se pensar, mas a gente pode fazer um teste aqui, tá? A gente vai pegar aqui, deixa eu ver, rotina com gamificação. Então, talvez eu possa ter aqui uma possível ideia, que é uma mentoria gamificada. Então, eu vou melhorar essa rotina aqui e vou ter uma gamificação. Conhecimento científico com sempre correndo ou empresas de indústrias e empresas de serviço. O que eu posso colocar com conhecimento científico? Talvez eu possa colocar embasamentos, embasamento nas defesas. Então, no que eu for criar, vai ter sempre embasamento. Outra coisa, personalização e pouco diferencial. Acho que isso aqui dá um caldo bacana. Personalização e pouco diferencial, o que eu posso colocar aqui dentro dessa relação é que cada atendimento será personalizado dentro da demanda do cliente, enfim, o que vai ser trabalhado, né? Deixa eu ver aqui, criatividade, agência de comunicação, sempre correndo, infografia, talvez então, o que eu posso colocar aqui é que, para ser também diferente dentro desse processo, a forma como será entregue o meu tipo de serviço pode ser talvez mais infograficamente falando, pode ser mais visual, então a forma pode ser diferente. Ok, tenho aqui algumas sugestões e vou para o último ponto, que é a parte do briefing com inspiração. Aqui a gente tem, então, novamente consultoria de comunicação, uma inspiração que é a Ideal, que é uma consultoria americana que eu gosto bastante, entregas intangíveis que acontecem, e daí para esse processo aqui. Então, deixa eu ver aqui, se utiliza de métodos com personalização, eu posso talvez até repetir um outro item ali, que é métodos próprios. Posso, porque isso só se fortalece. Processos personalizados, então, dentro de uma relação de personalização, um ponto que eu posso falar também é uma consultoria de métodos. Isso foi uma dos principais diferenciais que surgiram depois para o meu próprio negócio. Então, uma consultoria que não, o principal foco é trabalhar com métodos. E daí, consequentemente, tem técnicas e ferramentas para auxiliar isso. O conhecimento científico pode vir dentro desse auxiliar a melhoria dos negócios com dados e informação de pesquisa. Então, pesquisa que pode auxiliar nesse processo. Os poucos clientes por vez, com o mundo geek. O que o mundo geek pode trazer aqui? O mundo geek pode talvez trazer uma relação lúdica ou talvez textos e artigos com analogias, porque eu posso falar sobre mundo geek, posso falar sobre isso e trazer conhecimento para esse tipo de negócio. Legal. Frente a isso, outra coisa, é legal vocês dedicarem uns 20 minutos, um pouco mais, tá, para essas conexões. Se vocês trabalharem tanto no Miro quanto em outra plataforma que vocês acharem interessante, o Moral.com também é outra plataforma que trabalha dessa forma, vocês podem inserir esse framework, isso aqui está no Moodle, está disponível para vocês, esse PDF, vocês podem inserir isso ali no Miro, dentro desse botão aqui do Upload, vocês podem colocar, e trabalhar nele, tá? Então é super possível, ou fazer 3 círculos e trabalhar nos 3 círculos, isso não é problema. Mas ok, aqui eu tenho vários insights e o que vai acontecer é vocês terem vários insights. Vocês vão ter várias possibilidades que podem estar em ideia, sugestões e características. Lendo todas elas aqui, eu posso tirar conclusões. Eu posso fazer ideia A, ideia B, ideia C. Eu posso ter modelos de negócio diferente que podem traduzir um pouco da minha ideia. Então, tenho a ideia 1 aqui, que ela vai ser uma
consultoria de métodos. Então, aqui eu trabalho com essa consultoria de métodos. Ela faz conexão com métodos próprios, ela faz conexão com uma mentoria gamificada, uma forma, a forma diferente como ela vai ser entregue, não vai ser concorrente, né? Então, vocês podem, obviamente, até trazer para cá, tá? Se eu vou criar essa minha ideia com consultoria de métodos, então, eu não vou ser concorrente desse tipo de agência, então eu posso anotar aqui que ela não é concorrente. Eu vou oferecer treinamento, então talvez uma ideia 2 seja uma empresa ou uma escola, talvez, deixa eu colocar aqui como ideia 2, então cursos de criatividade e método, talvez, pode ser. E daí eu vou detalhar um pouquinho mais dessas ideias, unindo um pouco dessas competências aqui. Esse detalhamento vocês podem fazer em um arquivo, podem fazer aqui, vocês fiquem super à vontade. Nesse cantinho tem até algumas linhas, já que esse é um framework para impressão, mas vocês podem colocar aqui, a ideia 1 é assim, ideia 2 é assim, ideia 3 é assim. Vocês podem unir esses insights de vocês e ter essas possibilidades. O que eu gostaria que vocês tivessem até o final dessa aula? Essa construção completa, se vocês utilizarem a 3 lentes, e essas possibilidades de ideia que vão ajudar vocês na semana que vem no nosso Business Model Canvas. Lembrando vocês, esse mapa de 3 lentes aqui, ele já está disponível lá no Moodle, vocês podem pegar, utilizar e trabalhar, seja no Miro, seja compartilhando tela entre vocês, mas que produzam e aproveitem esse tempo para isso, ok? Então tá, muitíssimo obrigado, é isso, espero ter ajudado.